será que eu vou sentir os pródromos? O que é fase latente? O que é fase ativa? Como é que eu sei? Como é que eu vou saber se eu estou entrando na fase ativa? O que é o período da transição? Você sabe bem todas as fases do trabalho de parto? Se não, vem comigo que eu te conto. Eu sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e vamos para mais um tema muito legal. Então eu começo esse vídeo, essa nossa aula, falando um pouco da importância, né, de se saber identificar as fases do trabalho de parto. Por que isso é importante? Porque pode impedir uma internação precoce, se você optou pelo parto hospitalar. Vai fazer com que você se sinta segura em relação a esse processo. Então, sempre lembrando, né, aquilo que a gente já falou anteriormente em outros encontros. Você tem que fazer a sua roda girar, certo? E um dos principais pilares da roda, né, que tem que girar, é o conhecimento, é a informação. Então, como é que eu evito o medo, o receio em relação ao trabalho de parto? É através do conhecimento. E aí, sabendo como vai acontecer ou quais são as prováveis situações em cada fase do trabalho de parto, vai fazer você se sentir segura e vai fazer você se sentir no controle da situação. E aí, claro, pensando também no acompanhante, que vai apoiá-la nesse momento e vai estar a par de todas essas informações e vai saber identificar cada fase do trabalho de parto, porque a gente sabe que em algum momento a mulher já fica um pouquinho mais alterada, já não está prestando tanta atenção. Então é importante que o acompanhante consiga identificar em que momento, em que fase você se encontra do trabalho de parto para poder auxiliá-la nesse momento. Vamos então para as fases do trabalho de parto. Nós temos 4 estágios do trabalho de parto, tá? Então o primeiro estágio é aquele estágio da dilatação, né? Onde vai haver todo esse processo do amolecimento do colo, apagamento do colo e havendo essa dilatação progressiva. O estágio 2 é o período expulsivo, então é o parto do bebê mesmo, é quando já está acontecendo a saída do bebê. O estágio 3 é a dequitação ou o nascimento da placenta. E o estágio 4 é o pós-parto imediato, onde tem esse estabelecimento de vínculo entre mãe e o bebê. Agora a gente vai entrar mais a fundo no estágio 1, que na verdade o estágio 1 engloba todas essas fasezinhas antes mesmo do período expulsivo, tá? Então no estágio 1 nós temos trabalho inicial ou a fase latente, o trabalho ativo ou fase ativa do trabalho de parto e a terceira fase, que é o trabalho de parto tardio ou transição. Então vamos para a primeira fase, né, do trabalho de parto, que é aquela fase latente, né, a fase inicial do trabalho de parto. Então, geralmente isso vai acontecer muito tempo antes, né, mesmo do dia do trabalho de parto. Então o que acontece nesse momento? Essa fase inicial, fase latente, ela pode acontecer semanas antes do dia mesmo do trabalho de parto. Então são aqueles sinais que o corpo começa a dar, né, começa a mostrar que o corpo e o bebê estão se preparando para esse momento tão especial, né, que é o dia do nascimento. Então nesse momento o bebê ele está começando a se encaixar na pelve, né, então a mulher vai sentir mais pressão, vai andar que nem uma patinha, né? Então aquele momento onde os ossos, né, toda a parte da pelve, o cóccix já vão se abrindo, já vão se preparando, né, o encaixe do bebê, a insinuação dele, né? Então o bebê vai se posicionar mais para baixo da pelve, já fazendo todo esse movimento. E aí acontece um aumento das contrações de Braxton Hicks, que são contrações de treinamento, tá? Então, o que quer dizer Braxton Hicks, contrações? Quer dizer que é uma contração onde o útero está fazendo o exercício, né, se preparando, então ele vai contrair, né, lembrando que o útero é um músculo, então ele faz a contração ali do útero, mas não está associado com dor,
tá? Então essa mulher às vezes totalmente, ela nem percebe que teve essa contração. Então nessas contrações a mulher não sente dor, mas ela já consegue ter mais percepção dessas contrações. Então percebe que a barriga fica dura, fica, né, aquela forma rígida mesmo do útero contraído. Então essas contrações de treinamento, elas começam a aumentar de frequência. Aí assim, pressão no baixo ventre, né, o períneo, podendo ser acompanhada com uma dorzinha lombar, né, tudo associado, mas tudo de uma forma bem sutil, bem, talvez até imperceptível para algumas mulheres, mas significando que o corpo já está começando a trabalhar. Então, assim, o que isso causa na mulher, né? Isso causa uma certa excitação, empolgação, aquele sentimento, né, de antecipação, que alguma coisa está acontecendo, né, logo vou conhecer o meu bebê, entrar em trabalho de parto, fica aquela ansiedade boa, tem um acesso de energia, sabe, aquela renovação de energia, fica mais animada. Aí que falam, nesse momento, que falam muito dessa coisa da mulher querer arrumar a casa, daqui a pouco tá fazendo uma faxinona, vai lá, limpa a calçada, limpa, né, fica super energizada, ela quer limpar toda a casa, que na verdade nada mais é do que preparar o próprio ninho, né, então fazer com que o bebê seja bem acolhido naquele ambiente, né, de casa, ou enfim, preparar o ninho mesmo, né. Então, algumas dicas, né? Como é que o acompanhante pode ajudar nessa fase? Então, participar junto dos afazeres da casa, participar na limpeza, incentivar a mulher a descansar, por exemplo, assim, à noite, né? Tentar ver um filminho, algo mais tranquilo e incentivar com que ela durma e descanse bem e, claro, o acompanhante também aproveitar esse momento e os dois descansarem. Então, se alimentar bem, fazer algumas atividades, né, se puder fazer uma caminhada, nada muito intenso, assim, pensando, eu vou fazer isso para entrar em trabalho de parto. Não, então é algo suave, para realmente ocupar a cabeça, ocupar a mente com outras coisas, para não se focar também muito só nesse momento do parto, eu tenho que entrar em trabalho de parto, ou as coisas têm que acontecer. Então, tentar levar de uma forma mais natural. E nesse período, provavelmente o seu colo ele já começa a dar aquela amolecida, começa a ficar mais, né, se preparando mesmo assim para o momento do parto. Então, claro, a gente, né, só tem como saber isso através de um toque, mas enfim, isso também não é necessário, tá? Então, mais assim, aquelas mulheres que já está com um dedo de dilatação, está com 2 dedos de dilatação. Isso quer dizer realmente que o teu corpo começou já a trabalhar e provavelmente nesse período você vai perder o tampão, né, o tampão mucoso. Então, para quem não sabe o que é o tampão, ele é como se fosse uma rolha, uma proteção entre o colo e o bebê, né, e ali a bolsa, né, amniótica. Então, por que a mulher elimina esse tampão? Porque esse colo, como ele começa a amolecer, ele abre um pouquinho e daí realmente é como se essa rolha desprendesse e aí fosse eliminada pelo canal vaginal. Lembrando também que o tampão, ele se regenera, tá? Então, a mulher pode perder um pouquinho hoje, daqui a uma semana ela perdeu mais um pouco. E não se preocupe com isso, né? É só mais uma defesa. Tem as membranas, tem a placenta, tem o líquido, então tem várias camadas que ainda protegem o bebê. Então o tampão é só mais um desses protetores. E tem mulheres que não vão perder o tampão durante, digamos, o finalzinho lá da gestação. Tem mulheres que só perdem o tampão no dia do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto. Então não se preocupe. Porque eu estou esperando perder o tampão, que assim eu sei que eu vou entrar em trabalho de parto. Não se preocupe que o tampão, ele não é obrigatoriamente, né, um sinal de que você vai entrar em trabalho de parto. Então ele é um dos sinais que mostram que o corpo está trabalhando, tá? Não se preocupe com isso.
Por curiosidade, né? Questão de curiosidade. Como é esse tampão? Né? Então, o tampão mucoso, ele tem um aspecto de uma clara de ovo, tá? Então, ele é bem viscoso, assim, bem como se fosse uma clarinha mesmo, meio gosmentinho. Aí ele pode ter várias características, ele pode ser ou transparente, como se fosse mesmo uma clarinha de ovo, um pouquinho mais esbranquiçado, ou ele tem uma coloração mais rósea, ou pode ter uma coloração mais amarronzada, tá? Não se preocupe com isso, que quer dizer que é um sangue mais envelhecido. Então, são só formas características do tampão, mas todos eles têm esse aspecto assim mais viscoso, mais pegajosinho, tá? Mas não se preocupe com isso também. Vamos para a segunda fase, então, do trabalho de parto, que é a fase latente, tá? Geralmente, essa é a fase mais longa, tá, de todo o trabalho de parto. Então, o ideal, o interessante, é que você não se apegue muito nessa fase do trabalho de parto, tá? Por que eu digo isso? Porque geralmente essa fase, ela vai durar em torno de umas 10 horas, né? Uma média, claro, a gente sabe que cada trabalho de parto é único e a gente não sabe se vai durar 3 horas ou 3 dias, tá? E qual é a característica dessa fase? Por que digamos, ela é tão prolongada? Porque as contrações, elas ainda são irregulares e são contrações de duração curta, tá? Então, assim, a mulher ela já vai sentir um certo desconforto, mas não é algo que, por exemplo, vai deixar com que ela faça as atividades do dia a dia, né? Então, a gente usa muita frase, vida que segue, né? Então, nessa fase, o ideal é que você continue a sua rotina normal. Se for, por exemplo, de madrugada, à noite, tente descansar, não fique muito assim presa nessa coisa do, contração, então, né, eu sei que existe ansiedade, existe toda essa questão do, nossa, que legal, já começou, mas pense sempre assim, se eu descanso no começo, quando eu chego lá no final, eu tenho ainda energias para poder levar adiante esse trabalho de parto ativo. É que nem uma maratona, né? Então a gente compara muito parto com uma maratona, né? A gente não vai dar todo o gás ali nos primeiros 5 quilômetros, primeiros 10 quilômetros. Então geralmente o corredor ele vai ali, vai sentindo, vai correndo ali devagarinho, vai vendo, né, os concorrentes, vai sentindo. Aí quando ele chega da metade para frente, aí que ele dá o gás e começa a acelerar, e, enfim, e chega na chegada, né? No caso, chegando até a faixa. Então, imagine e pense que um trabalho de parto tem o mesmo trabalho, né, a mesma função. Então, no início, nos pródromos, na fase latente, eu vou tentar repousar o máximo possível, eu vou tentar me alimentar bem, eu vou tentar tirar uma soneca, né, enfim, cochilar, já não começar a partir para o ataque, querer fazer Cooper e correr, né, enfim. Você até pode ir para o parque, dar uma caminhada, mas é mais assim, para espairecer, para relaxar, para respirar um ar puro, mas não com aquela intenção de, eu vou ter que, né, agora eu vou ficar 1 hora aqui caminhando, super, né, intenso, para poder parir logo. Então, sempre pense assim, o início mais calma, e aí gradativamente vai aumentando essa intensidade. Tanto que, olha como o nosso corpo é perfeito, né? A maioria das mulheres vai passar pela fase latente e depois ela vai entrar na fase ativa mesmo. Por quê? Porque as contrações, elas começam de uma forma progressiva. Então, não é aquela paulada desde o começo, porque aí ia ser muito mais difícil a gente conseguir segurar e aguentar essa dor. Então, né, para ver como a natureza é perfeita. Então, eu começo com contrações mais leves, de 35 segundos, de 30 segundos, e aí eu vou me adaptando a elas, eu começo a me acostumar com essas contrações. Aí, conforme vai aumentando o trabalho de parto, aumenta a intensidade dessas contrações, e aí eu já tô meio que, parece que é uma coisa assim, isso aqui já faz parte de mim, né? Então, eu vou levando, é menos uma, menos uma. Então, a intensidade ela vai aumentando conforme vai prosseguindo esse trabalho de parto.
Claro que tem aquelas mulheres que têm trabalho de parto de 3 horas, só que daí, assim, isso vem com tanta intensidade, né, então, tipo, é uma onda tão avassaladora que ela já sente, né, a dor muito intensa desde o começo. Acho que talvez até por isso que o trabalho de parto dura menos tempo, né, para que ela aguente toda essa intensidade de uma vez só. Geralmente nessa fase, né, na fase latente que a gente está conversando, elas são irregulares, né, então, por exemplo, assim, eu tive uma contração agora, aí daqui a 20 minutos eu vou ter outra contração, aí daqui a 5 minutos eu tive outra contração, então fica uma coisa meio confusa, sabe? Não tem aquela regularidade, né, então eu vou ter contrações um pouquinho mais fortes, aí daqui a pouco passou um tempo eu não estou sentindo mais nada. Então, o que é interessante? O acompanhante, o parceiro, a parceira, dá uma observada, identificar em que momento que ela se encontra, né? Então, assim, discretamente eu vou cronometrar essas contrações, vou ver quanto tempo ela está durando, para ter uma ideia em que momento do trabalho de parto que a gente se encontra, tá? Então, assim, geralmente nessa fase as contrações vão durar isso, 30 segundos, 35 segundos, e principalmente o pico delas dura muito pouco, sabe? Talvez a mulher já tenha que dar uma paradinha, dar uma respirada, mas não é algo assim tão intenso que, por exemplo, ela vocaliza ou, né, assim, ela vai dizendo, ui, nossa, essa aí eu senti, mas nada assim, ela ainda está conversando, está interagindo, está, digamos assim, presente naquele momento. Uma dica legal para ter uma ideia se realmente está entrando em trabalho de parto, se realmente está acontecendo, é você ir para o chuveiro e tomar um banho. Então, um banho é meio que um divisor de águas, tá? Então, vai para o chuveiro, fica um pouquinho ali, deixa uma aguinha assim morna, mais para quente, cair nas costas, cair na barriga, né, nessa parte de baixo, assim, da pelve, do períneo. E aí vai relaxando ali, vai sentindo. Fica uns 20 minutos. Se você saiu do chuveiro e as contrações cessaram, aliviaram, é porque era um alarme falso, tá? Porque pode acontecer também, começar com algumas contrações e aí daqui a pouco parou tudo. Agora, se você saiu do chuveiro e as contrações ou continuam no mesmo ritmo ou deram uma intensificada, é porque realmente você vai entrar em trabalho de parto, já está, né, em trabalho de parto e a coisa vai evoluir. Então, nessa fase latente, nós vamos ter, em média, 1 a 2 contrações a cada 10 minutos, tá? E aí, já tá rolando ali uma dilatação, pode ser de 0 a 4 centímetros nesse período, tá? E aí, como é que o acompanhante pode ajudar nesse momento, né? Então, tentar distraí-la, não tentar focar tanto nas contrações, convidar para ver um filme, talvez fazer alguma coisa que gostam juntos, de repente fazer uma comidinha diferente, né, cozinhar, fazer um bolo, alguma coisa realmente que distraia, tire o foco, né, daquela questão só do trabalho de parto, contração, contração. Se for mais assim para o final do dia, então incentivar a dormir e aí também descansar junto com a mulher, tá? Então tudo pensando nessa questão de tentar descansar, relaxar e não focar tanto somente nas contrações. Aí chegamos então finalmente na fase ativa, a fase ativa do trabalho de parto, então a última fase do primeiro estágio. Agora sim, realmente, né, entramos no trabalho de parto mesmo, tá? Então, essa fase já é uma fase mais intensa, onde a contração já está mais efetiva, é uma contração que já não tem fim, no sentido assim, só vai agora, não vai ter volta, tá? Então, realmente está confirmado que você está em trabalho de parto, tá bom? E aí, o que vai diferenciar? Essa contração, ela vai durar no mínimo 50 segundos, podendo durar até 60, 70 segundos, tá? Então, é uma contração que ela vai ter uma subida e aí ela vai aumentando, ela tem um pico e aí tem a descida dela. Então, o pico dessa contração, ela já vai durar um pouco mais. Então, para quem estiver junto ali acompanhando, vai perceber que a mulher já está mais introspectiva, ela já está mais, assim,
vamos dizer assim, no mundo dela, né? Ela já está mais para dentro do que para fora, né? Então, quanto menos interação com o mundo externo, melhor nesse momento. E aí, como é que a gente pode favorecer isso? Então, deixar aquele ambiente ameno, né? Uma luz mais escurinha, né? Uma luz mais relaxante mesmo, não tanta claridade. Em relação aos sons também, tentar não distrair essa mulher. Então, mas o que tu acha? Então, assim, não, é um momento de concentração e um momento de realmente introspecção e entrar para dentro, fazer essa conexão com o bebê, tá? E aí a gente precisa favorecer esse ambiente, né? Então, se a mulher, por exemplo, fez uma playlist, montou uma playlist de músicas para o seu trabalho de parto, é um momento bacana já deixar ali num som um pouquinho mais ambiente, né? Não precisa botar lá no último volume. Então deixa aquele sonzinho bacana, gostoso, né? Realmente um som ambiente, para que ela se entregue, né? Então o maior objetivo é realmente esse, para que a mulher vivencie ali, sinta realmente esse momento do trabalho de parto. E aí essa fase, ela vai durar um pouquinho menos, né, em relação à fase latente. Então, assim, não existe, né, a gente sempre fala isso, não existe um padrão, né, então não podemos colocar todas as mulheres na mesma caixinha. Cada uma vai ter a sua experiência e cada uma vai viver da sua forma. Lembrando que mesmo aquela mulher que já teve uma experiência de parto normal, cesárea, a próxima gestação, a próxima experiência do trabalho de parto, ela vai ser única, né? Então a gente, claro que tem os benefícios, né? Que eu já sei, que eu vou sentir isso, que eu vou sentir aquilo. Talvez a questão da ansiedade é um pouquinho menor, mas da mesma forma, você vai, né? A mulher vai vivenciar aquilo unicamente, né? Então essa fase, ela vai ter uma duração em torno de 2, podendo ir até 9 horas, é uma média, tá? Aquilo que a gente sempre fala. As principais características, então, dessa fase é que o colo, né, ele já está se abrindo, então ele já afinou, né, já fez todo aquele apagamento, e aí começa a se abrir, né, então a dilatação começa a aumentar, e aí nessa fase a dilatação ela pode estar entre 4 a 8 centímetros, tá? Uma outra coisa importante, lembrando que antigamente nos livros, nos materiais, né, científicos, sempre se referiam à dilatação sendo 1 centímetro por hora, tá? Hoje a gente sabe que isso não é um padrão, que isso não vai acontecer para todas as mulheres, e se a dilatação, que é o mais comum, demore mais tempo, por exemplo, 3 horas para dilatar 1 centímetro, tá tudo certo, tá? Isso é normal, é o processo do trabalho de parto. O mais importante é que esse bebê esteja bem, né, no sentido batimento fetal ok, e a mãe bem, no sentido, estou com energia, estou com disposição, vou continuar e tá tudo certo. Então não existe um limite do trabalho de parto, tá? Desde que o bebê e a mãe estejam bem. Então, assim, o tempo da duração da contração, né, então a gente já falou, em torno de 45 a 60 segundos, às vezes até pode levar 1 minuto e 10, né, se uma contração mais intensa. E aí aqui nós já temos de 2 a 4 contrações a cada 10 minutos, tá? Então esse período sim é bacana, o acompanhante fazer já essa contagem, tá? Então, para ter certeza se estamos na fase ativa, então você vai pegar, vai fazer a contagem em 10 minutos, quantas contrações essa mulher está tendo. Mas não é só a contração, é a duração da contração também, tá? Então aqui é importante avaliar quantas contrações em 10 minutos e o tempo de duração. Então assim, não me adianta ter 3 contrações, mas elas duram 20 segundos, né? Então talvez naquele período de 10 minutos você conseguiu pegar 3 contrações, mas elas ainda são muito curtas em relação a realmente a fase ativa, então provavelmente você ainda esteja na fase latente, tá? E aí o que acontece, né, com a mulher nesse período?
Aí sim a gente já consegue observar a mudança de padrão dessa mulher, tá? Então ela já não tá tão comunicativa, ela já tá mais ansiosa ou tá apreensiva se realmente, né, ela vai conseguir, se ela vai dar conta. No momento da contração já tem uma vocalização, então, né, já sente aquela dor, né, pega a lombar, pega, né, a frente ali da barriga. Então já começa a perceber que o negócio está começando a intensificar. Em alguns momentos, né, mais séria, mais compenetrada, às vezes ela pode estar irritada, então eu brinco e falo assim que é a fase bipolar da mulher, né? Então numa hora ela tá, ai, faz massagem aqui, para com essa massagem, não me toca. Então ela fica assim, numa hora ela tá irritada, na outra hora ela tá chorando. Então é mais ou menos essa cena, assim, para vocês imaginarem, tá? Então, assim, qual é o papel do acompanhante nesse momento? Então, realmente conseguir identificar em que momento a mulher se encontra, se realmente é a fase ativa. Então, tentar acalmá-la no sentido assim, respira, tá tudo bem, né? A gente tá indo bem, você vai dar conta, né? Ficar junto com ela o máximo de tempo possível, né? Então não deixar essa mulher sozinha por nenhum motivo. Claro que só, por exemplo, se ela solicitar, se ela, não, agora me dá 1 minuto, eu quero ir pro banheiro, quero ficar aqui sozinha, né, comigo mesma. Aí tudo bem, mas sempre por perto ali, não vai deixar a mulher sozinha por muito tempo, tá? Oferecer líquidos, oferecer algum alimento, quer uma frutinha, quer uma colheradinha de mel, tudo assim, coisas que são de fácil digestão. Então não vai oferecer uma feijoada para a mulher, né, no meio da contração do trabalho de parto, tá? Então comidinhas que são leves, um cajuzinho, um mel, amendoim, uma barrinha de cereal, enfim, coisas que têm bastante calorias e que são de fácil digestão, tá? Então, assim, ajuda a relaxá-la, né, assim, no sentido mesmo, pode fazer uma massagem, se naquele momento ela permitir, né, tenta sempre lembrar ela de, relaxa a mandíbula, relaxa o teu corpo, faz aquela inspiração profunda, né, enche bem o peito de ar e solta, e tudo, claro, com muito jeitinho, assim, com uma sutilidade, né, com uma leveza, nada muito impondo as coisas, né, a mulher tá ali naquele processo, vai chegar, respira, lembra que a gente, né, fez aquela respiração? Não, faça isso com calma e tranquilidade, porque provavelmente ela vai te responder de uma forma mais agressiva que talvez você desconheça esse lado dela, mas tudo isso é fisiológico e é hormonal mesmo, né? É um processo natural, então não leve para o lado pessoal, tá? Então o que é bacana também na fase ativa, tanto, né, a gestante lembrar disso, quanto o acompanhante, é como o próprio parto já diz, né? É trabalho de parto e é fase ativa, então é parto ativo, ou seja, nesse período, agora sim, você vai poder se movimentar, vai, né, enfim, trabalhar bem a parte do quadril, então nessa hora, o ideal não é mais descansar, né? É realmente parto ativo. Então, mudança de posição, caminhar, dar umas agachadas, mexer bem o quadril, ficar de repente na bola, dar umas reboladas. Então, tudo que propicia o movimento e aí, consequentemente, movimentando o seu corpo, também ajuda a descida e o encaixe do bebê, né? Então lembre que aquele momento é a passagem mais estreita, onde ele se encontra, e aí cada milímetro é importante para ele conseguir se encaixar, para fazer esse mergulho no períneo, tá? Então, parto ativo. Agora chegamos finalmente na fase da transição, a tal da famosa fase da transição. Não sei se você já ouviu falar ou alguém comentou sobre essa temível, né, terrível fase da transição. Então, o que acontece nessa fase? Geralmente a mulher ela já vai se encontrar entre 8 a 10 centímetros de dilatação. Então, assim, tá super evoluído o trabalho de parto, tá super ativo, assim, o bebê tá baixo, tá quase nascendo. Só que o que acontece nesse momento? Nesse momento, devido às contrações, porque elas estão super intensas, geralmente o intervalo entre as contrações fica super curtinho, então assim, de 2 em 2 minutos a mulher vai ter a contração,
e essa contração durando assim um bom tempo, né, 1 minuto e meio, é uma contração bem forte, bem efetiva. O que acontece? Nesse momento, até por conta da dor, a gente tem os nossas defesas, né, do inconsciente, adrenalina, né, então adrenalina é o que? É fuga, eu preciso, né, fugir daquele momento, eu preciso me salvar. Então nesse momento, muitas mulheres vão se sentir assustadas e vão querer desistir, tá? Então é um momento onde ela fala que, eu não dou conta, eu não consigo mais, eu tô exausta, eu tô cansada, eu quero uma cesárea, por que eu inventei isso? Me dá uma analgesia, faz qualquer coisa e tira essa criança. Então o que acontece? É um processo de defesa, né? Então por isso que é importante também, lembrando bem essa preparação mental e emocional que a gente já conversou. Lembra? Faça a sua roda girar. Então é mais um pilar. Se eu estou com o meu emocional, com o meu mental bem estabelecido, bem enraizado, eu consigo passar por essa fase de uma forma mais suave. Lembrando também que a contração, a dor, ela não é um sofrimento, ela não necessariamente precisa ser um sofrimento, tá? É uma passagem, é um momento que você precisa vivenciar, sabendo que está trazendo o seu filho para esse mundo, né? Então sempre lembrem dos gatilhos, tá? E aí então o que acontece? É aquela fase que a mulher não quer que toque, né, aquilo que eu falei para vocês, né, acha que o bebê não está descendo, que está demorando muito, que está travado, eu não sinto ele descer, está acontecendo alguma coisa. Então assim, começa a colocar empecilhos, começa a colocar, digamos assim, dificuldades no próprio processo do trabalho de parto. Aí que é super importante quem está junto, né, principalmente ali o acompanhante, se essa mulher tem condições de ter uma doula, de ter uma enfermeira obstetra, a equipe em si, como é importante agora nesse momento esse apoio e esse olhar de novo, fazer com que ela volte para esse momento, tipo, do aqui e agora. Não, você consegue, você dá conta, lembra por que você decidiu, né, viver isso, por que você decidiu experienciar isso. Aí também lembrando das nossas frases, né, então como é importante, por exemplo, se for um parto domiciliar ou até no parto hospitalar mesmo, você conseguir levar essas frases junto com você. Então, por exemplo, o acompanhante vai lá e mostra a plaquinha ali, né? Não, eu dou conta, eu consigo, eu sou forte, a contração não é maior que eu. Enfim, lembra aquelas frases que vocês escreveram? Vai visualizando isso, né? Não está ali naquele momento, vai visualizando. Ou ali o parceiro, a parceira vão te lembrando desses momentos, né? Não, lembra que porque você decidiu, você, né, consegue, você é forte, você é empoderada. Então, vai resgatando tudo isso, tá? E o mais importante, lembre que essa fase, apesar de ser mais intensa, é a fase mais curta em relação à fase latente, à fase ativa, né? Enfim, a todo o trabalho de parto. Então, sempre lembre assim, vai acabar, tá chegando no fim, tá? Vai ter fim, isso aqui vai ter fim. Tenha fé. Aí assim, como essa fase é super intensa e tem essas sensações todas, né, tanto físicas quanto emocionais, é normal que você tenha náuseas ou até vômitos nesse momento. Uma hora você está tremendo, né, a perna treme, outra hora dá uma sudorese, outra hora dá um frio, é tudo muito louco, assim, aquela bipolaridade, né, é tudo ao mesmo tempo e é nada e é tudo, é uma loucura. Mas lembre-se que isso é fisiológico, que isso é natural, é realmente assim, é super primitivo, né? A gente volta para o nosso cérebro primitivo e, assim, vai parir que nem uma leoa, né? Que nem realmente um animal. Por isso que é importante, assim, se despir dos preconceitos, né? Se despir daquele romantismo todo, né, que às vezes a gente gosta de fazer aquela, né, monta aquela cena do parto perfeita, com aquela banheira com rosas, né, na banheira, aquela música de fundo maravilhosa, aquele, né, vídeo editado de 5 minutos. Então, assim, claro, tenha isso em mente, que não, eu vou passar por um processo lindo, por um processo tranquilo, mas ao mesmo tempo não negligenciando que é algo intenso, que é fisiológico, que é, assim, é carnal mesmo, sabe? Então,
faça meio que um equilíbrio entre as duas coisas, sabe? Não vai nem para uma ponta nem para outra, né? Fique no equilíbrio, mas tendo essa noção, essa consciência de que todas essas situações podem ocorrer. Tanto que é fisiológico, como a gente, né, pode eliminar ali secreção, enfim, vai romper a bolsa, vou me molhar, ou, né, eu estou fazendo muita força ali, pode evacuar, pode fazer xixi, né, eu fico suada, então assim, não vai estar tipo Princess, linda, maravilhosa, no meio ali do trabalho de parto. Não, tipo, eu sou selvagem, sou animal, sou poderosa, e é isso, né, tá tudo certo e é super lindo, assim, de ver o poder mesmo, né, que tem a mulher, né, às vezes a gente nem não se dá conta mesmo, sabe, desse poder incrível que foi nos dado, né, tanto que as mulheres que podem parir, né. Então, gente, lembrando, para a mulher, respire, tenta respirar, tenta relaxar no intervalo da contração, descanse, né, lembrando assim que, eu tô tendo a contração agora, mas daqui a pouco ela vai passar, eu vou, né, vou respirar, vou dar aquele tipo 30, nem que seja 1 minuto de descanso, eu tô ali, né, se quiser dar uma deitada, ou enfim, achar alguma posição mais confortável, vai experimentando, sabe, não é que obrigatoriamente você tem que começar o trabalho de parto e terminar da mesma forma, não, é algo fluido, né, ali algo que é progressivo, enfim, é vida, né? É circular o negócio, não precisa ser nada muito engessado. Então, finalmente chegamos no expulsivo, no nascimento do bebê. Meu Deus, parece que não chega nunca essa hora. Mas assim, não se preocupe porque o tempo ele passa muito rápido, assim, parece que voa. E outra coisa, imagina, você ficou 9 meses gestando aquela criança, não é em 1 minuto que ela vai sair assim, né, tipo, oi, tô aqui, cheguei. Então, realmente, viva esse momento, sabe, tipo, curte, apesar de ter a contração, tá, é um ponto talvez negativo ali, vai ter dor, vai ter incômodo, mas assim, pensa que incrível, né, passar por esse momento, que incrível essa transformação, é um trabalho em equipe mesmo, é você, é o bebê, é o parceiro, é a parceira que estão ali nesse momento, é a equipe profissional também, a equipe de saúde, todo mundo assim vibrando ali junto, curtindo esse momento, né? Então tem momentos bons, tá? O parto realmente ele não tem que ser sofrido do começo ao fim, ele não é uma, eu estou pagando aqui os meus pecados porque eu vou ter parto normal, vou ter parto vaginal. Não, é bacana, sabe? Pensa, joga para esse lado do bem, lado positivo, sabe? É bem legal. E aí, nesse momento, então, da fase ali do expulsivo já, o que você vai sentir? Então, começa a descida mesmo do bebê, ele começa a entrar ali no canal vaginal, e aí, claro, né, tem uma cabeça ali, ela vai pressionar aquela região toda, então a gente tem o canal, né, o anal e o canal vaginal muito próximos, e aí conforme o bebê vai começando a descida dele, né, começa a entrar no canal vaginal, tudo ali dá uma estendida, né, dá uma esticada. Então, para algumas mulheres, tem uma sensação muito intensa de querer fazer cocô, inclusive, assim, acaba associando muito, né, eu quero força de cocô, mas na verdade é a cabecinha do nenê que está pressionando, querendo fazer o trabalho dela ali sair, né, do bebê. Então, assim, tente respirar. Eu sei que é fácil a gente falar aqui, né, respire, tenta relaxar o seu corpo, mas assim, quanto mais eu trabalho isso durante a gestação, eu coloco isso como um hábito. Então, aqueles exercícios, né, por exemplo, antes de dormir, vou fazer 5 inspirações, né, vou estar lá respirando com o meu parceiro, com a minha parceira, vamos respirar junto. Para quê? Para lembrar lá no final, naquele momento, vamos ativar, né, aquele gatilho. Então, estou olhando ali, né, conexão visual ali com o parceiro, né, enfim. Vamos respirar, vamos tentar soltar, porque sempre pensa assim, né, temos músculos, né, vagina é músculo, útero é músculo, aqui é músculo, então se eu estou me contraindo, eu estou contraindo tudo. E o que eu preciso fazer? Eu preciso soltar, preciso relaxar. Então,
vou fazer esse movimento, vou tentar soltar, consequentemente estou abrindo, né? Então sempre imagine, estou abrindo a minha yoni, estou abrindo o meu canal, abrindo o meu portal, enfim, vai fazendo essas conexões, essas visualizações, no que eu acredito, né? Vou me abrindo, vou permitindo esse momento, estou, né, deixando, liberando esse ser, né? Então, já estamos com dilatação total, e aí assim, o que é importante nesse momento? Por ter essa proximidade toda entre, né, o intestino, o ânus, a vagina, dá essa vontade de fazer a força, né, para poder expulsar de vez, para passar aquele momento, enfim. Mas o que é interessante, o que é o ideal? Que você consiga sentir que é o próprio corpo, tá? Que é o útero que está fazendo o movimento de expulsão. E não é eu que estou forçando, tá? Então é o que a gente chama de puxos, né? Puxos involuntários, ou seja, na hora da contração, o meu próprio corpo faz o movimento de impulsionar o bebê para baixo e faz com que ele saia, tá? Do que assim, eu tentar fazer a força para que acelere esse processo. Por que isso não é tão legal, tá? Por que isso pode prejudicar o meu processo? Porque se eu começo a fazer a força muito tempo antes, e mesmo que a dilatação esteja total, lembrando que esse bebê ainda precisa descer, tá? Então não é só a dilatação total de 10 centímetros. Pode ser que eu esteja com uma dilatação total, mas o bebê ainda precisa descer os seus degraus, tá? Então, se eu começo a fazer essa força voluntária muito antecipadamente, eu posso causar edema de colo, eu vou me cansar, eu vou ficar exausta desnecessariamente, tá? E sempre lembrando que no trabalho de parto a gente precisa de energia, né? A gente precisa de foco, precisa de movimento, então eu preciso estar bem, né? E para isso a gente precisa poupar as energias, né? Para realmente nesse finalzinho dar todo o gás ali, dar todo o teu potencial, né? Digamos assim, para aquele momento. É aquele último 1 quilômetro da maratona que tu já está enxergando a faixa ali de chegada e tipo, tô quase lá, né? Então preciso focar. E aí, lembrando também que nesse momento, geralmente a mulher ela já fica mais consciente, então ela volta daquela partolândia, volta daquela fase da transição, que ela estava meio perdida, assustada. Nesse momento do expulsivo, a mulher ela já fica meio que consciente aqui, agora, né, já volta pro corpo, né, a alma, digamos, né, já se reconecta de novo, e daí sim ela fica mais consciente exatamente para ter o controle daquela situação, porque, né, afinal de contas, é a mulher que vai parir, né? Então, parto é da mulher. Então, o que é bacana para o acompanhante fazer nesse momento? Sempre apoio, claro, né? Palavras positivas, palavras de incentivo, dizendo que está tudo bem, que ela está indo super bem, que, né, que vocês vão conseguir, que tudo está dando certo. Massagear a lombar, se ela quiser naquele momento, fazer carinho, então tentar retomar aquela produção da ocitocina, ter todo esse vínculo, esse carinho de novo, conversar com ela, conversar com o bebê, facilitar algumas posições, então, por exemplo, se a mulher está de cócoras ou está de 4 apoios, então tentar ajudá-la, apoiar de alguma forma, ou tem algumas posições que a mulher pode sentar em cima dos joelhos do parceiro, da parceira, se apoiar no caso, né, ficar de costas pro parceiro, se apoiar nele e jogar o seu corpo, né, então soltar o corpo e realmente relaxar no momento do intervalo da contração. Então o papel do acompanhante nesse momento é realmente o papel de apoio para aquela mulher. E sempre, né, reforçando essa questão positiva de que vai dar certo, que vai dar conta. E aí, quando já começa mesmo as contrações, os puxos, né? Quando começa já mesmo o período expulsivo, quando a gente já consegue visualizar ali a cabecinha do bebê, as contrações tendem a dar uma espaçada, né? Então, às vezes até fica, nossa, parece que parou as contrações, o que está acontecendo, né? Parece que parou o trabalho de parto. E é exatamente, né, para que a mulher tenha esse intervalo,
para descansar, para respirar, para se recuperar para a próxima contração. E aí uma coisa também legal para vocês entenderem como é que é o processo do período expulsivo, tá? Então, às vezes a gente assistiu um filme ou até às vezes vê isso nas maternidades, em alguma situação, de que o bebê nasce assim, saiu a cabeça, sai tudo, né? Tipo, nascimento rápido, assim, como se o bebê fosse deslizar, digamos assim, né? E, na verdade, o trabalho de parto, né, o expulsivo natural, né, onde não existe essa intervenção, onde a gente respeita e permite com que o bebê e a mãe tenham o processo natural deles, o nascimento, ele acontece em partes, tá? Então, o que quer dizer isso, em partes? Então, o ideal é que o bebê trabalhe bastante o seu perinho, tá? Então, o que acontece? No momento da contração, a gente vai ter um movimento, né, da cabeça do bebê. Na hora do relaxamento, ele volta de novo um pouquinho, né? Porque lembram que o útero é um músculo, então ele vai fazer isso aqui e aí ele vai relaxar, tá? Só que no momento que ele relaxou, consequentemente o bebê já não tem mais aquela pressão, ele vai subir um pouquinho de novo. Qual é o benefício disso, tá? O perinho é um músculo, então imagine tendo um parto explosivo, né? Ou um parto normal, né? Então aquele perinho, toda aquela região, ela é trabalhada conforme a progressão do bebê. Então, a cada contração, ele vai evoluir mais um pouquinho e aí dá uma distendida um pouquinho maior no músculo e depois tem o relaxamento. Então, qual é o benefício disso? É o menos risco de laceração, tá? Então, por isso que é sempre importante, assim, tentar controlar esse impulso de querer fazer a força de uma vez por todas, sabe? Aquela coisa do tipo, eu vou fazer uma força explosiva e pronto. Só que pense nesse benefício, pense que o bebê está protegendo você. Então, realmente, a natureza é perfeita. Por que ele está fazendo esse movimento de vai e vem, vai e vem? Não é para deixar a galera ansiosa, é para realmente proteger esse perinho, proteger essa mãe, chegar de uma forma mais suave. E daí, claro, também é importante essa tranquilidade em relação à equipe, né? A equipe profissional ali, equipe de saúde que está atendendo. O que a gente escuta muito? Vai, faz força, não para, não para, não para, não para. Gente, tá tudo errado. É o contrário. Respira, deixa a força vir. Se tá sem contração, relaxa e respira. Espera a próxima. A gente não tá com pressa, tá? Batimento fetal tá ok, bebê tá super bem, nos dizendo que tá tudo ótimo, não tem por que apressar esse momento. Então, assim, só respeita e deixa fluir, tá? Então, vamos lá, voltando. Ele foi, tá progredindo, aí pá, né? Saiu a cabeça, tá? Saiu a cabeça e parou a contração. Então, quando ele começa a fazer esse movimento, né? Então, vai progredindo, a mulher vai sentir aquele círculo de fogo, né? Vocês também já devem ter ouvido isso. O que é o tal do círculo de fogo? É realmente uma sensação de ardência nessa região, porque imagina, há uma extensão total daquela musculatura. Então a sensação é mesmo de rasgadura, como se estivesse rompendo, né, aquele músculo. Por isso, né, mais uma vez, respirar, manter a calma, assim, mantendo a calma no sentido, respire, se precisar vocalizar, vocaliza, dá os teus gritos, né, nada vai te impedir de colocar isso para fora. Mas pensando sempre nesse movimento de vai e vem que o bebê está te protegendo, tá? E aí, realmente, quando ele faz, né, a saída, o desprendimento da cabeça, aí vai parar com a contração. Então, a gente vai aguardar a próxima, para ele poder fazer o desprendimento de um ombro, desprender o outro ombro, e aí sim vem o corpinho, tá? Pode ser que no momento que ele desprendeu a cabeça, logo em seguida ele já faz o desprendimento do ombro e aí ele passa. Realmente, a parte mais intensa, assim, vamos dizer, a parte onde você sente mais é a cabeça, até por ser a maior parte do corpo do bebê, né? Então, geralmente, assim, quando sai a cabeça, a mulher já sente aquele alívio, assim, já dá aquela aliviada ali na região, porque realmente aquela extensão
já deu uma afrouxada, já começa a relaxar e diminuir espaço. E aí no momento que sai o corpinho, só alegria. E aí um detalhe importante, que eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso. Lembre-se que o fim do parto não é depois que o bebê nasce, tá? Ainda temos mais uma coisinha, tá? Que é o nascimento da placenta, tá? Ou descolamento da placenta, dequitação da placenta. Então, assim, claro que é um alívio gigante, né? O bebê vai nascer, vai para o seu colo, daí começa aquela primeira hora de vida, aquele contato, o reconhecimento. Só que ainda o parto não está totalmente finalizado, tá? Então a gente precisa dar uma certa atenção também para essa placenta. Então o que acontece? As contrações, claro, elas vão dar uma boa aliviada, vão dar uma boa diminuída. Então sempre também pensar nisso, assim, que parece que tira com a mão, né? O bebê nasceu, meu Deus, é um alívio, assim, parece que nada aconteceu, né? Tudo já está no passado, já está no esquecimento, já não lembra daquela dor, enfim. Mas realmente ainda tem cólicas, né? Ainda tem contrações. Para algumas mulheres é um pouco mais intenso do que para as outras, tá? Então não vou mentir aqui e dizer que não sente nada com a saída da placenta. Sente sim, tá? Você ainda vai ter essas contrações, esse desconforto, mas num nível bem mais baixo em relação a um trabalho de parto. Então, assim, claro que vai depender também muito da conduta ali, né, do profissional, se é um parto hospitalar, se tem, sei lá, alguma emergência ali, um sangramento, se é um parto domiciliar. Mas, a princípio, o que deve se fazer, né? Então, deixar esse cordão parar de pulsar naturalmente, espontaneamente, não clampear, não cortar esse cordão antes desse momento, né, até o cordão parar de pulsar. E aí não ficar puxando, né, não estimulando, não ficar tracionando essa placenta para que ela saia mais rápido, né. Então a ideia é que essa placenta vai desprendendo e vai descolando do endométrio e vai tendo a sua saída naturalmente. E aí seria interessante também você pensar no plano de parto, incluir, né, a dequitação da placenta incluir esse item, né, no plano de parto. Então, quero que não estimule, quero que seja de uma forma natural, que essa placenta saia naturalmente, até 1 hora de vida, por exemplo, né, colocar ali um prazo, 30 minutos, né, porque daí a gente já sabe que parou de pulsar, que o bebê recebeu todo o aporte sanguíneo, então não vai ter prejuízos nesse sentido para o bebê. Mas, enfim, essa placenta saiu, né, essa placenta dequitou, nasceu, aí sim, né, aquele alívio, daí vai ser revisado o canal para ver se teve uma laceração, se precisa fazer sutura, né, que é costurar ali, se precisa fechar essa laceração, ou se ela pode cicatrizar de forma espontânea. E aí começa aquele vínculo entre mãe e bebê, liberação de ocitocina, aí contração do seu útero, né? Então, geralmente assim, quando a mulher está amamentando, ela sente mais essas cólicas, porque realmente liberando a ocitocina, qual é o papel da ocitocina? Contração, né? Então ela vai permitir com que esse útero contraia para voltar para o tamanho normal. Então, ideal estimular toda essa cena, né? Essa cena do pós-parto. Aquela primeira hora de ouro que a gente já conversou. Então, tudo isso favorece para um pós-parto mais positivo, mais saudável, mais rápida a recuperação em si. E aí, claro, o acompanhante ali junto, curtindo também esse momento, favorecendo, né, esse vínculo entre mãe e o bebê, tirando umas fotinhas, então, curtindo esse momento. Então, pessoal, essas foram as fases do trabalho de parto. Eu espero ter esclarecido cada estágio, né, com as suas particularidades, com os seus momentos específicos em cada fase. A minha sugestão, veja esse vídeo, veja mais de uma vez, 2, 3. Por quê? Porque realmente é uma repetição, né? Então aquilo não é só copiar, né? Copia, cola. Então, na verdade, assim, você tem que entender cada fase, e aí no momento que eu entendo essas fases, eu me sinto segura sabendo o que vai acontecer comigo. Tanto você quanto o acompanhante, né, a parceira que vai acompanhar esse momento,
É importante que todos estejam conectados no sentido de se sentirem seguros mesmo, né? Então não adianta eu estar bem, eu estar preparada e o meu acompanhante nunca nem ouviu falar o que é fase latente, o que é fase ativa. No momento que eu tiver a minha primeira contração, esse cara, né, esse parceiro fica desesperado, querendo me levar para o hospital, né? Então assim, como todo esse conhecimento, né, toda essa roda, né, do conhecimento, esses pilares são importantes para que realmente eu leve de uma forma mais natural, mais saudável, né, de uma forma positiva esse trabalho de parto. Então, realmente a intenção é passar para vocês o parto positivo, que ele é possível e que ele vai acontecer. Então, se você vivenciou essas fases, se você conseguiu identificar certinho o que é uma fase latente, o que é fase ativa, expulsivo, comente nos comentários, compartilhe a sua experiência. Se você tiver alguma dúvida ou se ficou alguma dúvida a esclarecer, escreve para mim que eu vou ficar bem feliz de responder. E até o próximo vídeo. Um beijo!